Está no ar o Mais Notícia ao vivo pela TV Câmara. Estamos falando direto do plenário Nereu Ramos da Câmara de Vereadores. Todas as terças e quintas-feiras, a partir das 15 horas, nós recebemos um convidado. No caso, hoje, Gentil da Silva, diretor-secretário do Sintratul. É um sindicato que representa diversas categorias. Sindicato dos Trabalhadores em Turismo, Hospitalidade e Hotéis, Bares, Restaurantes e similares de Lages e região. Nós vamos, num primeiro momento, nos apropriar de informações de nível nacional para trazermos um panorama geral a respeito da categoria. Vamos procurar conhecer o que é, de que forma funciona este sindicato, o Sintratul, e em seguida nós vamos falar do impacto da Covid-19 neste segmento. Segmento este que, em se tratando de Brasil, está bastante complicado devido à pandemia. Nós estamos trabalhando nesta tarde com o Ricardo Barizon, John William de Moraes e Alessandro Carrer. Nós temos o Jailton Camilo, diretor da TV Câmara, na central de transmissão. Eu sou Edson Marcondes, seja bem-vindo ao Mais Notícia. Gentil, seja bem-vindo ao nosso programa ao vivo pelo Facebook. Boa tarde, Marcondes. Boa tarde, pessoal que nos assiste aí pelo Facebook. Prazer e satisfação estar aqui conversando com vocês. Antes de nós entrarmos nas questões locais, conversando com o Gentil, vamos falar a respeito desta problemática da Covid-19, o que está impactando em nível de país. E a situação ela é bastante complicada. Entre as notícias que nós coletamos para trazermos para o público, mais de 600 mil foram demitidos de restaurantes, segundo a Associação Nacional. Os números que nós vamos passar, eles dizem respeito desde o início da pandemia. Algumas notícias são do mês de março, outras do mês de abril. Portanto, hoje a realidade ela já é extremamente diferente. De acordo com um levantamento realizado, por exemplo, no estado do Paraná, pela Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas do Paraná, naquele estado, mais de 50 mil pessoas podem perder o emprego devido à pandemia. A situação no estado de Santa Catarina, ela também é bastante complicada. A informação mais recente do setor no estado era de que aproximadamente 30 mil pessoas viessem a perder o emprego. Mas isto são informações, como a gente falou, das semanas mais recentes. Gentil, a situação realmente ela é bastante complicada. Mas antes de entrarmos na questão da Covid propriamente dita e o seu impacto aqui no nosso município e na nossa região, qual é a base do sindicato, Gentil? Bom, hoje o sindicato nosso ele é um sindicato eclético, né? Representamos várias categorias, entre elas hotéis, restaurantes. Nós temos também lavanderias, condomínios, entidades filantrópicas, conservação de elevadores, cabeleireiros. E nós temos uma abrangência muito grande. A base nossa ela tem aproximadamente aí 40 municípios. Tá? Ela vai de Otacílio Costa até Piratuba. Então nós temos uma base muito grande, né? Para a gente trabalhar aí, mas a gente está dando conta do recado. Ou seja, é bem mais extenso do que se imaginava, porque Sintratul, uma forma abreviada, né? Mas no próprio site nós temos Sindicato dos Trabalhadores em Turismo, Hospitalidade e Hotéis, Bares, Restaurantes e similares de Lages e região, mas você falou também de lavanderias e de cabeleireiros. Isso, lavanderia, cabeleireiros, condomínios, empresas de turismo, conservação de elevadores, entidades filantrópicas, né? Então a gente tem 8 categorias que a gente representa. 8 categorias que representam o Sintratul. E o número de funcionários na base, Gentil? Durante todas essas categorias aí na base nós temos em torno aí de 9 mil trabalhadores. Em Lages e região? Lages e região, toda a base, né? Toda a base nós municípios. temos em torno aí de 9 mil trabalhadores na base. Certo. E
as convenções, elas são trabalhadas de forma separada. Cada categoria ela tem uma convenção, né? Então nós temos 5 convenções que ela é no mês de maio, tá? Nós temos a convenção do hoteleiro de hotéis e restaurantes, que é no mês de novembro. A turismo temos no mês de janeiro, né? Desculpa, é 6 no mês de maio, a de turismo no mês de janeiro e a de hotéis no mês de novembro. E cada uma dessas categorias tem uma faixa salarial diferente? Cada categoria ela tem uma faixa salarial diferente, que é negociada através na database ali com a convenção, né? O número de associados hoje ao sindicato? Hoje associados nós temos só no município de Lages, né? Nós temos aí em média de 700 associados. O que é um número, como que você considera, bom, baixo, uma vez que nós temos em torno de 9.000? Eu considero aí a nível da base nossa baixo, mas a nível assim de Lages, do município aqui, ele é em torno aí de 30% associados. E quais os benefícios que o sindicato oferece? Nós temos aí benefícios com médico, dentista, laboratório. Então hoje nós temos mais de 160 convênios com especialistas, médicos, laboratórios, clínicas, dentistas, né? Nós temos dentista lá que você paga um valor de R$ 10 a consulta, né? E o sindicato banca outro valor. Então mais de 160 convênios nós temos hoje para atender o associado. E qual é o investimento para quem quer se associar e para quem já está associado? O investimento hoje é R$ 30 por mês, tá? Se ele for casado, entra o marido ou esposa como dependente e os filhos menores de 18 anos. Falando agora de uma forma mais direcionada à pandemia, à Covid-19. Números de empregos, primeiramente por setor, em alguns setores, em hotéis, em bares. Existe uma estimativa para a gente começar a falar principalmente a respeito da problemática das demissões? Existe sim, só queria voltar um detalhezinho assim dos convênios nossos lá. A gente também distribui todo ano um kit de material escolar para os associados sempre no mês de fevereiro, né? E além desse material escolar, a gente também faz campeonato de futebol de salão. Nós temos um jantar também que nós fazemos para a categoria todo ano, né? Só não realizamos esse ano agora por causa devido às circunstâncias aí financeiras, né? Mas esses são os benefícios que a gente já vem realizando há mais de 30 anos, esses benefícios com futebol e jantar para a categoria. Ou seja, os R$ 30 eles acabam sendo bem empregados. Isso retorna para o trabalhador, né? Esses R$ 30 é um investimento, né, que eles fazem, mas retorna ao trabalhador através desses benefícios que a gente consegue todo ano para eles. Vamos falar um pouco mais de números, porque um sindicato ele vai envolver sempre números cada vez mais. E no caso do Sintratul, como são 8 categorias, você relacionou, né? Como são 8 categorias. Hotéis, por exemplo, qual é o número de funcionários em hotéis? De funcionário de hotéis, assim, ele dá em torno de 90% da categoria é funcionários de hotéis e restaurantes. Então 90% da categoria da nossa base é funcionários de hotéis e restaurantes. Há quantos hotéis na cidade, Gentil, ou na região? Nós temos na região aqui na cidade de Lages em torno de 20 a 25 hotéis. E restaurantes? Restaurantes aí nós temos aproximadamente aí uns 200 restaurantes. Bares, tem ideia? Bares também, ele é em torno dessa faixa, em torno de 200 bares. Qual o setor que está sofrendo mais com o impacto da Covid? Eu acho que o nosso ramo aí, do modo geral, é a parte de hotéis e restaurantes, né? Que está sofrendo mais com essa pandemia aí, que já está desde o mês de março, né? Conforme os decretos do governo ali, então já vem sofrendo aí há um mês e pouco. Então é os hotéis e restaurantes que estão sofrendo mais essa. Você falou antes da faixa salarial. Vamos voltar um pouquinho lá. Destas 8 categorias, qual é a melhor remuneração? A melhor remuneração que nós temos hoje é a categoria de cabeleireiros. Tá? Ele tem uma faixa salarial aí em torno de, varia ali as funções, mas uma faixa salarial aí de R$ 1.600, R$ 1.700. E a que menos paga? A que menos ela tem que seguir o piso estadual, né, que hoje está 1.325. Então qualquer categoria que ele está abaixo desse valor, ele tem que seguir essa faixa estadual que foi agora para 2020 de R$ 1.325. E na questão de pessoas que têm vínculo informal,
o sindicato pode agir de alguma forma em benefício? Quando necessário, logicamente, quando reclamado? O funcionário informal, muitas vezes, assim, é aquele funcionário, o garçom autônomo, né? Pessoa que trabalha em eventos, festas. E aí, para o sindicato tomar algum conhecimento, só se realmente eles forem no sindicato reivindicar alguma coisa para o sindicato tomar providência. Demissões. É uma época bastante problemática. Como a gente falou na abertura do Mais Notícia, existe uma perspectiva de 600 mil a 800 mil desempregados no país devido ao coronavírus. Em Lages, como está a situação? Em Lages ainda a parte de demissões assim ainda está pequena, motivo do programa do governo, né, ah, que houve ali a suspensão de contrato, suspensão do contrato de trabalho e salário, e jornada de trabalho. Então tem esse prazo aí de 60 dias, né, da suspensão do contrato e 90 dias para suspensão da jornada de salário. Então eu acredito que após esse tempo, após essa suspensão, aí as demissões vão ser realmente complicado. Não vai ter como segurar, né? Inclusive a gente já viu uma diferença agora nesse mês de abril de demissões que houve. Então a gente torce para que não ocorra muitas demissões, mas eu acredito que depois desse tempo, desses 60 dias desses contratos vencerem, aí a coisa vai complicar um pouco mais. Porém, já tem números de demissões? Já existe um número fechado, pelo menos no mês de abril, devido ao impacto da pandemia? Nós tivemos agora no mês de abril 87 homologações realizadas no sindicato. Então, claro que tem bem mais, porque tem algumas que não passaram por nós lá. Então a gente tem um levantamento aí no sindicato de homologações hoje, no mês de abril, 87. E 99% é da área de hotéis e restaurantes. Os hotéis, então, foram muito impactados. Isto teria alguma explicação, motivo de não estarem ocorrendo eventos, de o próprio estado de Santa Catarina ter fechado as fronteiras para quem vem de outros estados? Estas seriam possíveis causas, Gentil? É porque, devido às medidas provisórias ali, a Santa Catarina foi o primeiro estado a decretar o fechamento, né? Então, no dia 17 de março, quando houve o decreto do governo ali, né, que parou tudo, então a parte de hotéis e restaurantes ele cessou e voltou no dia 13 de abril, com algumas restrições, né, e depois voltou a funcionar dia 22 de maio. Então, por esse motivo, o nosso ramo vai ser bem prejudicado. Você falou em 87 demissões que passaram pelo sindicato. Logicamente que há outros setores que acabaram demitindo, principalmente de pessoas informais, garçons que não têm registro em carteira, pessoal que trabalha como atendentes de bares. Muitas dessas pessoas também acabaram perdendo o emprego e não passa pelas estatísticas oficiais, é isso? É isso, e além disso também tem aquelas homologações também que é feito direto na empresa, né, que o sindicato não tem conhecimento e faz o acerto diretamente lá, então a gente não tem conhecimento dessas homologações. Mas eu acredito aí que em torno de 120 aí mais ou menos. No total você acredita em 120 demissões. Total mais ou menos os 120 demissões aí. E os primeiros a perder o emprego talvez sejam aqueles que são justamente os free, aqueles que estão em caráter temporário, trabalhando apenas finais de semana ou em pequenos períodos, pequenos turnos. É esse pessoal que estão no Free, que estão trabalhando só no final de semana, esse talvez eles não tenham um acerto, não tenham uma homologação, né, de rescisão. Então ele só recebe Free, recebe lá por o dia trabalhado e a hora que encerrou o evento, desliga ele, né, e para e não paga nada de homologação, não paga nada de acerto. A pandemia também traz à tona, de certa forma, esta questão da informalidade, mesmo sendo setores oficiais, Gentil. Principalmente agora, né, com esse delivery aí, o pessoal que está trabalhando, muitos deles não tem registro e aí é bastante complicado, né, o funcionário trabalhar sem registro, principalmente os motoqueiros, né. Acontece um acidente, aí ele fica desprotegido.
há uma forma de o sindicato ou de a justiça proteger os informais, aqueles que estão na frente desta linha de execução de serviços nos bares, nos restaurantes, hotéis, parece-me que a informalidade ela é menor, não é? Hotéis ela é bem menor, porque agora com essa restrição aí de número de funcionários e de leitos dos hotéis, então a quantidade de funcionários é bem menor, né? Então a informalidade é menos. Mas a parte mesmo informal é a parte de restaurante, de entregas, né? Então o que a gente orienta? Orienta o funcionário a comparecer no sindicato, né? Para tirar informação, para ver qual é o procedimento que pode ser feito para que ele não fique na informalidade. E orienta também as empresas para que não façam isso, né? Que registre o funcionário, porque mais tarde pode dar problema. Bom, nós falamos em 87 demissões que passaram pelo sindicato e você calcula em torno de 120 no total aqui em Lages. Empresas fechando, você tem registro de empresas que já precisaram fechar as portas devido ao impacto da pandemia? Já, inclusive aqui em Lages já fechou algumas empresas, né? Porque o que acontece? Algumas empresas, principalmente as mais menores, o aluguel aqui é muito caro. Então elas tiveram aquela paralisação ali de 17 de março até no final de abril, sem ter lucro nenhum. Então as empresas mais pequenas aí que vendem no dia a dia uma quantidade aí, ela caiu 80% do faturamento. Então para você pagar um aluguel, um valor meio alto, não tem condições. Então eu acredito que algumas empresas que não abriram até agora, dificilmente vão abrir. Mas já temos um levantamento também de empresas que fecharam. E já fecharam com bastante funcionários, né? Você falou algumas meia dúzia, 10, duas, uma estimativa para gente? Eu acredito aí que em torno de 10 empresas do nosso ramo que a gente tem conhecimento aí já encerraram as atividades. E essas 87 demissões que você tem conhecimento teria vindo destas empresas? Algumas dessas empresas que fecharam e demais aí das outras empresas que também estão funcionando, né, que tiveram seu quadro de funcionários reduzido. Por estarmos vivendo esta questão da pandemia, quando existe uma demissão, muda algo no momento da rescisão ou ela segue os parâmetros normais? A princípio, assim, está seguindo os parâmetros normais, essas que estão passando pelo sindicato. Mas acontece o seguinte, o que a gente orienta? As demissões que estão acontecendo nas empresas, muitas empresas estão parcelando as homologações, parcelando o dinheiro do funcionário, e ele assina a rescisão e ele não tem uma garantia que aquele dinheiro ele vai receber depois. Então o que a gente orienta? Tanto a empresa quanto o funcionário, quando tiver uma demissão, que vá no sindicato, né? Vai no sindicato, a gente está lá aberto para conversar, para negociar, fazer qualquer acordo. E se a empresa de repente não tiver dinheiro, que hoje já pode ser feito, um parcelamento da homologação, sem problema nenhum. A gente está de acordo a conversar, só que tem que passar no sindicato para o funcionário ter essa garantia de que ele vai receber depois. Porque muitas empresas fazem na empresa, muitas homologações fazem na empresa, fazem esse parcelamento, mas o funcionário não tem uma garantia que vai receber. O risco, mesmo passando pelo sindicato, ele acabará existindo ainda de alguma forma, gentil, ou não? Porque se a pessoa que está fazendo a homologação, a empresa, ela acabar realmente ou literalmente falindo, existe a problemática depois para honrar com o compromisso. Essa parte de falir a empresa, claro que existe, né, esse risco aí do funcionário não receber. Mas passando por lá, a gente tem uma assessoria jurídica lá, né? Sempre a gente faz com documento e aí fica mais garantido para ele poder buscar depois. É uma segurança a mais. Com certeza. Em se tratando de EPIs, os equipamentos necessários para a proteção individual, está chegando até o sindicato reclamação ou sugestão ou mesmo elogio a respeito de empresas que estejam fornecendo ou de que não estejam colaborando com o funcionário? Não, até no momento não, né? Porque as empresas, na verdade, elas têm que fornecer os IPIs, né? Luva, a máscara, o álcool gel, né? Que ele tem que estar lá disponível para o funcionário e para hóspede também, né? Então não chegou nenhum momento assim para o sindicato essas reclamações assim não. Você chegou a percorrer estes setores, inclusive os noturnos, bares, para tirar uma base
sobre a frequência de público, sobre como que as coisas estão procedendo, funcionários e empregadores, e até mesmo para ver a questão do movimento, Gentil? Na verdade, toda noite eu saio, né? Eu vou com algumas empresas, né? À noite, saio à tarde também. E a coisa está bem preocupada, tá? A gente conversa com o funcionário, conversa com a empresa. Porque dessa hora, infelizmente, somos mais um, né, nessa pandemia aí. E a gente orienta o pessoal da melhor forma possível. E conversa com todo mundo e todo mundo está meio apavorado com a coisa ainda. A coisa está difícil, então, de acordo com aquilo que você tem levantado junto aos empresários e aos empregados. Isso, ela está difícil por ambos os lados, né? Funcionário em casa, funcionário de férias, né? Funcionário com suspensão do contrato. Então, e a empresa, de repente, tem empresa que está lá só o patrão e mais um funcionário ou dois. Então, está bem preocupada a coisa. Muita gente de férias, pelo que você tem conhecimento? No primeiro momento ali, quando surgiu esses decretos, né? A maior parte das empresas optaram por dar férias para o funcionário, né? Até o decreto ali, ele diz que você pode dar férias, quantas férias for necessário, né? Não é preciso dar só as férias que está vencida. Então você pode antecipar as férias, né? E eu tenho uma boa quantidade de gente de férias aí. E a partir do momento que voltarem de férias, o que o sindicato orienta? Para não seja demitido, para segurar o máximo, né? Seja de férias ou dar suspensão do contrato, dar a redução da jornada, redução do salário, para que se espere mais um pouco para ver até onde vamos torcer para que resolva isso logo. Esses decretos do governo federal, gostaria que você esmiuçasse para a gente o que dizem esses decretos. Os decretos desses do governo, que ele surgiu ali em abril, né? Dia 1º de abril, ele é para suspensão do contrato de trabalho. Suspensão do contrato de trabalho, suspensão da jornada e ou redução de horário de trabalho. Então, o que acontece? Esses acordos, eles, inclusive, foi encaminhado 1.200 acordos para o sindicato dessa suspensão de contrato de trabalho, né? Só os que foram encaminhados para o sindicato. A gente acredita que tem mais que não foram encaminhados ainda. Então, essa suspensão do contrato de trabalho, a empresa ela suspende a jornada e o salário, ela pode ter uma redução de 25%, 50% ou 70%, né? E a gente orienta aqui também as empresas, que não é todas, mas algumas estão fazer essa suspensão da jornada de trabalho e de salário, mas o funcionário continua trabalhando normal. Então, esse não é suspensão, isso dá multa para a empresa tem que ficar muito ciente, né? Porque esse valor da redução, quem paga é o governo. Então, a empresa vai pagar só o restante. Se ela houve uma redução de 50%, ela paga 50%, o governo paga 50%. Mas o funcionário também tem que ter uma redução da jornada de 50%. Então, não adianta ela fazer uma redução da jornada do salário de 50% e o funcionário ficar trabalhando o tempo integral. Então, não é assim que funciona. Se ela tem uma redução de 50% de jornada e de salário, ela tem que pagar só 50% e o funcionário trabalhar só 50%. E a gente tem conhecimento de algumas empresas que não é assim que está acontecendo, né? Eles fizeram a redução e o funcionário continua trabalhando no horário normal, a empresa está achando que está tudo bem. Então não é dessa forma, tá? Então essa suspensão ela pode ser por 90 dias, né? Ela pode ser 30 e prorrogado por mais 60 ou 60 mais 30, tá? E após essa suspensão, que terminar a suspensão, o funcionário tem uma estabilidade do tempo normal que ele assinou esse acordo. Então, se ele assinou por 60 dias, quando ele retornar para a empresa, ele tem uma estabilidade de 60 dias. A suspensão do contrato de trabalho. Então, essa é uma suspensão que o governo paga integral. Integral ele é o cálculo do seguro-desemprego, né? Então, no caso do seguro-desemprego, hoje é 80%. O funcionário recebe 80% do valor do salário que ele estava recebendo. Essa suspensão ela é o máximo 60 dias. Pode também fazer por 30, mais 30. Também, acabando esse contrato, ele teria uma estabilidade por mais o tempo que ele assinou o contrato. Você falou em 1.200 contratos suspensos. 1.200 contratos de suspensão de contrato e jornada de trabalho. Então, houve os dois acordos assim, em torno de 1.200 ele foi encaminhado para o sindicato. Isso de toda a base da categoria, né? Toda a base nossa.
Nos 40 municípios. Dos 40 municípios. E 40 municípios e as 8 categorias. Exatamente. Quem mais optou por este sistema? Hotéis, restaurantes? Quem mais optou por isso realmente ainda está sendo os hotéis e restaurantes que fica à frente de todas essas categorias nossas aí. O dinheiro do governo, que o governo paga esta parte acordada para o funcionário, mas o dinheiro vai para a conta do funcionário ou vai para a conta do empregador que repassa para o funcionário? Esse acordo ele tem uma... Após o funcionário assinar o acordo, a empresa tem 10 dias para inserir no site do Ministério da Economia. Então, o funcionário que tem a conta já é informado ali no site. E o funcionário que não tem a conta, infelizmente, não tem assim uma definição que dia que ele vai receber. Então, esse tem que aguardar um pouco mais. Ele ficou muito vago ainda essa questão aí, mas vai direto para a conta do funcionário. É o funcionário que vai receber, não é a empresa. Corre-se o risco daquilo que está ocorrendo em relação àquele auxílio de R$ 600, que não se tem uma data ou sempre existe algum problema de documento que acaba adiando e adiando o recebimento. No caso dos funcionários que entram neste acordo de suspensão, também tem esse risco. Corre o risco sim, né? A medida provisória ela diz que dentro de 30 dias o funcionário tem de receber. Mas a gente, conforme está acontecendo com esse auxílio dos R$ 600, pode ocorrer sim também, né? Pode ocorrer que, de repente, passa os 30 dias lá o funcionário não receba. Esse decreto que você esmiuçou para a gente, ele é o principal em benefício às categorias. É isso, o 936 é o principal que diz, referente a esses acordos aí, né? Esse é o principal de todos eles, né? Porque desde quando surgiu essa pandemia já foram decretados 28 decretos, né, do governo federal. Então, fora os do estadual. Então, é bastante para você... mas os principais é esse aí e aquele do início lá, né? O 13.979 lá. Que quer dizer o quê, este decreto? Esse é o da pandemia mesmo, né? Aquele que informou lá conforme ia seguir as regras lá certinho, né? Certo. E do governo do estado, que também tem decreto específico, principalmente em relação aos espaços que podem ser ocupados. Restaurantes, 50% ou 30%, bares, entre outros, hotéis. Como que você analisa este decreto estadual? Ele é necessário? O decreto da estadual aqui, que foi um dos primeiros a nível de Brasil, né? Então, que a gente... Porque traz o desemprego, sem sim, dúvida nenhuma, com se não certeza, está né? funcionando. Porém, pior é fechado de forma integral ou apenas funcionando com 30% ou 50%? Não, esses decretos aí que ele arrumou ali, ele tem uma capacidade, ele tem que operar com capacidade de 50%, né? Tanto hotéis quanto restaurante e seguir as orientações ali do distanciamento, né? O distanciamento em restaurante aí ele é 1,5 m. Então, chegou uma família aí, você não pode sentar junto no restaurante. Então, chegou um casal, você tem que sentar numa mesa e o rapaz numa mesa e a moça na outra. Então, esse é o distanciamento, não, família também não pode sentar junto. Então, esse ficou bem prejudicado, tanto para a empresa, né? Bem complicado. Essa tua explicação, ela me deixou relativamente curioso. Você vai uma família de 5 pessoas a um restaurante. Eles não podem ficar todos juntos na mesma mesa? Pela lei, pelo distanciamento, não. Né? Porque daí não está tendo distanciamento, né? Aí, por exemplo, a Mas pessoa do considerando que são restaurante... da mesma família. Esse é o problema, né? O distanciamento, a lei diz que tem que ter o distanciamento. Ele não pode, inclusive nas mesas já está estipulado lá, específico. O lugar, né, já tem o distanciamento de 1,5 m por pessoa. Mas o casal de namorados que vai a um restaurante ou que vai a um barzinho, eles vão manter. Eu acredito que eles vão ficar na mesma mesa, né? Mas a parte da fiscalização, conforme eles estão orientando aí, se chegar uma fiscalização, eu não sei qual é o procedimento deles. Se vão autuar a empresa ou vão fazer alguma coisa, mas eu acredito que o bom senso não, né? Pelo que você está falando, eu sou sincero, eu não li o decreto na íntegra. A gente se informa de maneira geral. Você lê o decreto e o decreto diz que, chegando a um desses ambientes, é preciso manter o distanciamento.
Porém, a gente volta a esta questão. Vai o marido e mulher, ou vai o casal de namorados a um bar, a um barzinho noturno, ou a um restaurante. O que diz o decreto? Eles têm que manter o distanciamento também? O decreto diz que tem que ter o distanciamento de 1,5 m por pessoa, Cada um na sua mesa? cada um na sua mesa. Então, claro que ele não fala específico ali de namorado, marido e mulher, né? Mas ele diz os distanciamentos de 1,5 m por pessoa, O que não será cumprido, obviamente. com certeza. Principalmente em se tratando de pessoas que já têm a sua intimidade, que convivem. É, dentro do bom senso, né? Eu acredito que não, né? Eu acredito que um casal vai num restaurante porque quer ficar junto, né? Quer jantar junto, quer almoçar tal e... E já dormem juntos, Sim, com inclusive. certeza, né? Curiosidades do decreto. Realmente curiosidades em relação a este decreto. Como que você avalia esses decretos? Eles são brandos, são pesados demais? Existe esta real necessidade? Você, na condição de sindicalista, ou talvez mais enquanto pessoa da sociedade civil? Eu acho que alguns decretos são bem favoráveis, né? E eu acredito que se tivesse mais a cooperação do povo em geral, assim, podia ter um aliviamento melhor, né? Ter liberado um pouco mais aí a parte de restaurante, a parte de hotéis, né? Porque alguns decretos são bem-vindos, com certeza. Se houver um novo fechamento geral em Santa Catarina, porque especula-se que Santa Catarina possa daqui a pouco entrar num processo de contaminação muito alto. Existe uma preocupação bastante grande dos setores de saúde. Se houver um novo fechamento, como que ficam as coisas para o empregador e para o empregado, Gentil? Olha, eu acredito que se tiver um novo fechamento aí a coisa vai ficar bem complicada, principalmente porque o benefício do governo, que é só por 60 dias, né? 60 dias suspensão e 90 dias a suspensão da jornada do trabalho. Então eu acredito que se der um novo fechamento aí dos hotéis e restaurantes, muitas empresas, eu acredito que não vão conseguir manter seus compromissos. Eu gostaria de recuperarmos alguns números. Em torno de 87 demissões que passaram pelo sindicato, você calcula em torno de 120 no aspecto geral, Isso. 1.200 contratos de trabalho suspensos, por enquanto. Isso. Você calcula em 10 empresas, mais ou menos, que fecharam as suas portas aqui em Lages e na região. Esses são alguns dos números que você trouxe para a gente. Essa quantidade de acordos aí nós temos um levantamento até agora, mas eu acredito que esses acordos de suspensão de contrato, de suspensão de prorrogação de horários, isso vai ter mais porque muitos ainda estão em férias. Então algumas empresas optaram por dar férias e eu acredito que a partir do momento que eles retornarem para as empresas também vão seguir esses acordos aí de suspensão da jornada e suspensão dos contratos. Justamente a questão de férias, tem uma base, tem uma ideia de quantos saíram de férias devido à problemática da Covid? Então, de férias assim a gente não tem um levantamento, né? Mas a gente vê todo dia nas empresas, a gente faz a visitação, né? Visita as empresas e a gente vê o comentário que as empresas estão dando férias no modo geral, né? Então eu tive nas empresas ontem, de uma empresa aí com 30 funcionários, 15 pegaram férias. Então é um levantamento bem grande se a gente for fazer, né? Tem bastante gente de férias, com certeza. Delivery, o que você pensa desta forma de atuação? O problema do delivery é que ele acaba se tornando free. Poucos dos entregadores estão vinculados a algum sindicato ou ao sindicato. Ela tem muita informalidade, né, no delivery, principalmente da parte de motoqueiros, né, da entrega, mas é um meio das empresas arrecadarem um pouquinho para manter seus compromissos aí, principalmente esse mês de abril aí com os funcionários, né. Mas a demanda também é bem pouca, porque todos estão no delivery, né, todos adaptaram essa função, então, mas eu acredito que é válido. No dia a dia, às vezes a gente acaba não parando para pensar na importância de determinados profissionais e os entregadores hoje parece-me que é uma dessas, né? Todo mundo está recorrendo ao delivery, abrindo esta porta para que algumas pessoas consigam se ocupar. O delivery hoje ele gerou aí de bastante emprego, né, na cidade, tem bastante motoqueiro fazendo entregas, né?
Principalmente à noite, você passa pela cidade, você só vê motoqueiro, só vê o pessoal das entregas, né? O pessoal do delivery. Então, desse lado aí foi bom. Mas por ser também informal, não temos números. Não, essa parte informal não temos números não. Também impactou a questão dos músicos, né, Gentil? A questão de bares, principalmente. Essa parte, questão de músico, o pessoal dos eventos, né? O pessoal que só faz eventos, pessoal de garçom autônomo, pessoal de decoração, e tudo esse pessoal, então, impactou bastante. Estamos conversando com o Gentil, nos encaminhando para o fechamento do nosso Mais Notícia desta quinta-feira, 7 de maio de 2020. Antes de finalizarmos a nossa conversa com o Gentil, a gente gostaria de anunciar que a TV Câmara estará estreando na próxima semana, na quarta-feira da semana que vem, de forma ao vivo, o Memórias do Legislativo, que será apresentado por Reginaldo Raine. Quarta-feira da próxima semana, ao vivo, aqui do plenário Nereu Ramos, Reginaldo Raine estará entrevistando Hélio Diniz Furlan e a pauta será a vida de Frei Silvério Weber. Quarta-feira, a partir das 15 horas. Então, a TV Câmara está também se reinventando, vamos dizer assim, com a pandemia do coronavírus. Nós estaremos, a partir da próxima semana, com 3 programas ao vivo por semana. Às terças-feiras, Mais Notícia. Às quartas-feiras, Memórias do Legislativo. E às quintas-feiras, a gente retorna com o Mais Notícia. As transmissões das sessões da Câmara de Vereadores, às segundas e terças-feiras, sempre a partir das 18 horas. E estamos também retomando a produção de alguns programetes que vão de 1 minuto a 3 minutos. Estaremos levando ao ar na segunda-feira, às 14 horas, o programete Agora é Lei, quando estaremos apresentando leis criadas por vereadores aqui de Lages. Nós também colocaremos no ar às sextas-feiras, a partir da próxima semana, às sextas-feiras, um programete chamado Responsabilidade Coletiva, que trata-se de incentivo às boas ações das pessoas. E estaremos também retomando as produções do Minuto do Legislativo, que irá ao ar às quartas-feiras, às 17 horas. Então, dos nossos programetes, às segundas, às 2 da tarde, irá ao ar o Agora é Lei. Às quartas, o Minuto do Legislativo, às 5 da tarde. E às sextas-feiras, o programete Responsabilidade Coletiva. A equipe da TV Câmara, buscando trazer mais produções, buscando levar ao vivo e também produções gravadas para que estes conteúdos cheguem à comunidade pelo nosso Facebook e também pelo YouTube. Gentil, a gente procurou trazer este panorama geral a respeito da situação destes setores que o sindicato representa. Qual a tua orientação para os empregadores? Porque aquela problemática que você citou, muitos deveriam estar cumprindo com a suspensão, por exemplo, a suspensão dos contratos, e o funcionário estar cumprindo apenas 50% do seu expediente. Essas empresas poderão ter problemas no futuro. Exatamente. O que a gente orienta assim, as empresas, para que se informe com o seu contador, se informe com a assessoria jurídica, tá? O sindicato também está à disposição lá para qualquer esclarecimento, tanto da parte da empresa quanto da parte do empregado, né? A gente está aberto lá à negociação, né? Então qualquer dúvida que tiver, tanto empresa quanto funcionário, que vá no sindicato, né? Vá no sindicato, tirar informação, ver bem certinho qual é a norma, qual é a forma de resolver os problemas. Estamos lá abertos para negociar tudo aquilo que for possível. A tua orientação, a tua mensagem para os empregados de todos os setores, as 8 categorias que o sindicato representa? Na verdade, eu deixo a mensagem aqui para o funcionário, se dar as mãos nessa hora, tá? Ter paciência, né? Vestir a camisa da empresa, que futuramente vai ser recompensado. Faltou eu te perguntar alguma coisa que você gostaria de colocar à comunidade, Gentil? Eu acho que só dizer, né, que o sindicato está
está lá na Casa do Trabalhador, na Rua Ernesto Neves, lá qualquer trabalhador, seja do nosso ramo ou qualquer outra categoria que precisar de nós, estamos lá à disposição, né? A gente é sempre parceiro, trabalhamos lá em 3 no sindicato, então para atender da melhor forma possível. Gentil da Silva, obrigado por ter vindo ao plenário Nélio Ramos, por participar do nosso Mais Notícia ao vivo aqui pelo Facebook. Obrigado, Marcondes, satisfação muito grande. Nós retornaremos na terça-feira, às 15 horas, ao vivo aqui do plenário Nélio Ramos, com mais uma edição do Mais Notícia. Nos falamos na terça-feira. Até lá.